Olá pessoal, esse vídeo eu considero ele uma chave muito importante para entender como funciona a plataforma RX e em que filtros ela se baseia. E como praticamente a plataforma RX ela é um filtro, uma quantidade de filtros, e dependendo da situação, esse vídeo é muito importante. Tá? Então vou tentar ser o mais simples e sintético possível, pois isso aqui se trata de uma técnica estatística, que envolve estatística, matemática, algoritmos, etc., que não são tão facilmente palatáveis. Tá? Vamos lá, então eu vou tentar traduzir de uma forma mais simples possível, vamos ver se eu consigo aqui. Muito bem. Todo psicólogo habilitado sabe que se responder o teste, que o seu respondente vai se traduzir nessa imagem aqui. Ou seja, os 8 fatores e em vários posicionamentos onde se encontram esses fatores. Ou ele é atípico ou é típico. Tá? E isso possibilita esse posicionamento aqui, essa forma de display, me dá a possibilidade de 32.768 combinações. Todo psicólogo que aplicou várias vezes, ou 2 ou 3 vezes na mesma pessoa, pode notar algumas variações entre a primeira teste e o segundo teste. Porém, estruturalmente, ele se mantém estável, com uma chance de 85%. Isso atestado psicometricamente. Tá? Fator e cofator se mantêm estáveis, normalmente, nessa percentual. Talvez aqui com um ambivalente, vá para um lado, vá para o outro, mas basicamente se mantém. Tá? E eu vou mostrar e vou explicar o porquê isso acontece e quando não acontece, e o que nós fizemos a solução para isso. Como eu disse, esse display possibilita 32.768 combinações. Anos atrás, nós tivemos que fazer uma redução de dados para poder ampliar, correlacionar, por exemplo, áreas de atuação com perfis. Tá? Essa redução de dados, a gente chamou de macrogrupos. Tá? Então a gente identificou com essa redução de dados que, por exemplo, um grupo aqui, vamos com conscienciosidade, vamos pegar esse macrogrupo aqui, como macrogrupo, tá? Nós percebemos que vários indivíduos, eles tinham, por exemplo, no lado típico, entre um range de tanto a tanto de qualidade, tinham estabilidade no range de tanto a tanto, e de estabilidade e de estrutura tanto e tanto. E tinham em depressão, ou como atípico, exposição de tanto a tanto, imaginação de tanto a tanto e contato de tanto a tanto. Isso aqui nós chamamos de conscienciosidade. Cada um desses 27 macrogrupos é composto por um conjunto que podem ser 3, 4 fatores que compõem um indivíduo. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu correlacionar áreas de atuação com um macrogrupo, que antes era impossível. Antes era simplesmente associado o fator, então fator contato, eu preciso ter o fator contato. Só o contato, se eu puser puro, só contato, mas eu estou não lendo a leitura dos outros lados. Assim, óbvio que o psicólogo experiente, que conhece e domina muito bem, ele faz isso de cabeça. Tá? Agora imagina tratar isso dentro de uma plataforma onde você pode ter um recrutamento e seleção de dezenas ou centenas de pessoas simultaneamente para a vaga. Tá? Então o que a gente fez? Fez essa redução, encontramos 27 macrogrupos que compõem um certo tipo de range de alguns fatores, e criamos esses 27 macrogrupos, que nos permitiu correlacionar ou associar áreas de atuação, sexo, idade e uma série de outros dados que são interessantes
para o RX, tá? Para o RX e para a metodologia em si, tá? Muito bem. Agora eu vou voltar àquela onde eu disse, existe a estabilidade, o teste é muito confiável, a 85%, porém, nós identificamos, construindo uma massa crítica significativa mesmo, que permitiu da gente ver várias pessoas, elas mesmas, CNPJs, que fizeram testes para uma empresa, foram para recrutamento e seleção para outra empresa em tempos diferentes. E a gente viu que assim, 85% não se mantém. Se mantém abaixo entre 60% e 65%. Aí vamos tentar entender por quê, mas entender os macrogrupos, o que eles mantêm, qual é o split entre uma pessoa, entre essa pessoa, se ela conseguiu. Por que acontece isso? Por que são tão diferentes, muito diferentes aparentemente, os relatórios, esse gráfico aqui, entre uma situação, depois de um outro ano, numa outro recrutamento e seleção de outra empresa foi modificando. A nossa explicação é a seguinte: no mundo ideal, onde as pessoas estão empregadas, está todo mundo funcionando muito bem, o teste foi vendendo muito bem, é um aprimoramento, um melhoramento dentro da equipe, os dados são respondidos de forma mais correta e se mantêm muito mais estáveis, que era o caso que eu estava falando antes. No recrutamento e seleção, isso não acontece. A pessoa está sob estresse, ele está tentando imaginar o que o recrutador está querendo, está tentando forçar, mesmo sendo aquelas palavras sempre positivas, ele pode tentar associar algumas palavras e isso dá uma distorção. Tá? Então, me dá um relatório diferente. Tá? Estudando acima de 30 mil testes e retestes, a gente identificou uma coisa. Aqui a base dos esse laranja aqui, a gente chama de macrogrupo raiz, tá? Onde existe conscienciosidade, abertura, amabilidade, determinação e idealismo. Esses são os nossos Big Six, tá? A base. Os outros 27 menos 6, os outros são a composição junta, por exemplo, conscienciosidade e amabilidade da adaptação. São combinações. Esse aqui, o macrogrupo raiz, são os fatores puros em si, onde dentro deles carregam subvariações. Tá? Então, macrogrupo raiz existem 6, total de macrogrupos 27. A gente não disse que a gente começou a associar áreas de atuação com macrogrupos, tá? E dentro dos macrogrupos, mesmo variando aqui graficamente e visualmente, muda um pouco. Mas mesmo em alguns casos onde tem uma variação muito grande entre primeiro teste e segundo teste, sobretudo em recrutamento e seleção, nós verificamos uma coisa, que a pessoa que é do macrogrupo raiz com conscienciosidade, jamais nós não encontramos nenhuma que se transformou em abertura. Nenhuma amabilidade se transformou em determinação e nenhuma de idealismo em realismo, que são antagônicos. Nenhuma de conscienciosidade com nenhuma amabilidade, nenhuma com determinação e assim vai, nenhuma combinação. Se manteve extremamente estável. Por isso nós usamos no recrutamento e seleção esse pré-filtro e no perfil de grupo. Por quê? Porque as pessoas de conscienciosidade, eles têm essas áreas de atuação muito sólidas. Auditoria, controle, análise operacional, manutenção e finanças. Em conscienciosidade. Paralelamente com o subgrupo, concretização, firmeza, engajamento, também. Então, nós podemos dizer que, fazendo um filtro, como nós fizemos, aí tem o porquê que nós pedimos área de atuação. A área de atuação começa a ser o primeiro filtro, que eu faço a associação de que macrogrupo e depois em que tipo de perfil ele cabe.
Por isso que nós fazemos área de atuação antes e depois podemos filtrar, dando mais força ou menos força nos fatores. Imagina se eu tivesse que decidir só sobre os fatores. É um pouco complicado, aí varia muito, aí varia. Então, essa consistência estatística encontrada nos deixou muito confortáveis em montar esse modelo aqui, tá? Outro detalhe que eu queria falar aqui é o seguinte: precisa entender muito bem o que são essas palavras, pesquisa, novos. Parece que é simples, tá? Mas, por exemplo, a gente identificou muitas pessoas que colocam área de atuação RH. Às vezes, essa pessoa é gerente de RH, então seria gerência, tá? Trabalha com saúde, sim, eu coloco que sim, RH na área de saúde. Então, mistura um pouco isso. Então, suas palavras são... tem que tomar muito cuidado no filtro. Essa é a base de tudo. Isto associado à carga dos fatores. Te dá um filtro para a área de atuação e para o perfil de aderência muito poderoso. É isso aí.